Olá pessoal, vamos lá recapitular aqui processo inflamatório, tá? Tanto a inflamação aguda como a inflamação crônica. Eu espero com essa aula te ajudar de alguma forma, tá? Meus alunos da Unifap. Então vamos lá, tá, gente? Eu vou ser bem objetivo aqui com vocês. Patrick, o que é inflamação? Existem vários conceitos de inflamação, mas o conceito de inflamação mais sintético que eu posso te dar é que a inflamação é uma resposta do corpo a algum tipo de lesão celular ou infecção. Mas, em um contexto mais amplo, a gente poderia colocar assim, que a inflamação ela é uma reação de defesa do organismo frente a uma agressão. Então, essa agressão está aqui. Essa agressão ela pode ser de várias formas, através de agente físico, como cortes, contusões e queimaduras. Pode ser químico, tá, gente? Agentes irritantes, corrosivos, dentre outros. Pode ser também biológico, através de infecções em geral. É caracterizada principalmente por 4 sintomas: calor, rubor, edema e dor, podendo evoluir para uma perda da função. Então, esse é o conceito de inflamação. Células como os leucócitos participam do processo inflamatório. É importante destacar isso porque existe, uma família de leucócitos que vão estar atuando no processo de inflamação para, de repente, fagocitar lá alguma coisa, comer lá alguma coisa, ou comer uma bactéria, ou até mesmo atuar no processo de fagocitose de próprias células de defesa. Aqui eu tenho basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos. Vou destacar aqui também os mastócitos. Então, existem essas células. Elas atuam no processo de defesa do seu corpo. Em se tratando de inflamação, existe o predomínio de algumas. Eu vou estar comentando sobre elas. E a inflamação, ela pode ser caracterizada por essa imagem aqui, gente. Que literalmente fala o seguinte nessa imagem: que inflamação é o recrutamento de células de defesa do sangue para aquela região lesada. Você já tem uma barreira primária de leucócitos que te defendem, mas dependendo do tipo de lesão, é necessário que exista esse recrutamento, ou seja, células que estão no sangue, elas precisam ser recrutadas para poder atuar no processo de fagocitose lá na lesão celular, tá bom? Ou seja, ou fagocitando bactérias, ou fagocitando próprias células de defesa no final do processo de inflamação, ou também eliminando alguma outra substância. Para poder acontecer esse recrutamento, é necessário uma infinidade de mediadores. Eu vou estar comentando aqui quais são esses mediadores. É necessário todo um transporte também dessas células de defesa que estão no vaso para o meio externo. Então, no processo inflamatório, a gente também vê como acontece essa migração. Além disso, também tem toda uma quimiotaxia, ou seja, como é que a célula ela vai acabar encontrando aquele antígeno específico, como é que ela vai saber onde é que está acontecendo a inflamação, e graças a diversos mediadores, aqui eu destaco as proteínas do sistema complemento, é que vai ser possível acontecer essa quimiotaxia, vai ser possível acontecer essa neutralização do que está acontecendo. Então, a inflamação é um processo belíssimo. É uma história? É, mas não deixa de ser uma história maravilhosa. Então, no processo inflamatório, tu vai perceber e tu vai entender como acontece essa migração, como as membranas são ativadas, como acontece o reconhecimento de um antígeno e, por fim, como acontece essa reparação ou cicatrização desse tecido lesionado. Ok? Aqui eu destaquei algumas informações novamente, que inclusive em classe eu falei para vocês, mas aqui eu quero reforçar mais uma vez, tá? Olha, a inflamação é uma resposta dos tecidos vasculares a infecções e tecidos. Esses tecidos vasculares aqui, é importante destacar o tecido conjuntivo. É ele que possui essas células de defesa, tá bom?
No caso, o próprio tecido hematopoético, o sangue, é um tecido conjuntivo. A infecção é a penetração, multiplicação e desenvolvimento de um agente infeccioso. Então, nós temos a diferença entre inflamação e infecção. Outra coisa fundamental é que a inflamação ela é uma resposta do organismo, ok? Então, o teu corpo responde àquilo que está acontecendo. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, isso é outra história, tá? E a resposta, ela consiste em recrutar células e moléculas de defesa dos hospedeiros da circulação para locais onde são necessárias ou necessários com a afinidade de eliminar agentes agressores. Olha só aqui, ó, uma bactéria aqui e as células saindo aqui do vaso e indo fagocitar esta bactéria. O processo inflamatório envia células e proteínas aos tecidos lesados ou necróticos e aos micro-organismos e ativa as células recrutadas que eliminam substâncias indesejáveis ou nocivas. Fagócitos, que no caso eliminam, tá? Fagócitos, proteínas do sistema complemento vão participar desse processo. Proteínas do sistema complemento, principalmente, tá? Eu vou estar explicando para vocês depois o que é que essas proteínas fazem, mas também são fundamentais aí no processo de inflamação. Então, em tese, o que é que acontece? Os maiores participantes são os vasos sanguíneos e os leucócitos. Os vasos sanguíneos se dilatam, ou seja, acontece uma vasodilatação para produzir o fluxo sanguíneo e aumentarem a permeabilidade da membrana, permitindo que proteínas circulares, que são selecionadas, entrem no local da infecção ou tecido lesado. Então, para que aconteça esse recrutamento de células que estão no vaso para o local que houve a agressão, é necessário que aconteça uma vasodilatação. Então, nós temos aí algumas moléculas envolvidas nessa vasodilatação que você vai conhecer. Além disso, toda a questão de rolagem que eu falo é esse movimento que o leucócito tem que fazer, o monócito tem que fazer para poder ir para a área lesionada, sair do vaso. Isso é tudo mediado, tá, por mediadores inflamatórios. Nada acontece aqui por acaso. É um processo extremamente organizado, tá? Não é uma resposta nociva, trata-se de uma resposta protetora, ok? Isso daqui tem todo um questionamento com relação a isso. A consequência nociva é a seguinte: as reações anti-inflamatórias contra a infecção em geral, acompanhadas de lesão tecidual local e seus sinais e sintomas. Então, existe aqui o que nós chamamos de um aspecto mal direcionado. Uma vez, tá, que eu vou estar falando isso na frente, que as próprias células que atuam no processo de inflamação também morrem, tá? Morrem também por fagocitose, morrem também por apoptose. Cria-se esse imunocomplexo, que é de basicamente substâncias que te fizeram mal, junto com substâncias que te fizeram bem, houve aquela guerra, e essa substância que eu chamo de imunocomplexo tem que ser eliminada. Então, acaba aí o sistema complemento e outras células tendo que eliminar aquilo dali. Então, de repente, algum tipo de lesão possa também surgir daquilo. Sem contar também que o teu próprio corpo, quando está com algum tipo de inflamação, por conta da quebra da homeostase, diversas outras consequências podem acontecer. A reação de proteção se torna a causa da doença. Inclusive, tem sinais da inflamação que você vai conhecer, e esses sinais, sim, podem te trazer muita dor de cabeça, tá? As reações inflamatórias são a base das doenças crônicas. Outra informação importante: a inflamação livra tanto a causa inicial da lesão quanto as suas consequências. E por fim, sem a inflamação, as infecções poderiam passar despercebidas e as feridas
nunca, ali ficou errado, nunca cicatrizava. Ok? Então, essa é uma visão geral do processo de inflamação. Então, o que você vai perceber comigo nessa reexplicação é como acontece essa migração das células que estão no sangue para aquele tecido que está lesionado. E é mais complexo do que você possa imaginar, mas eu estou aqui para simplificar a sua vida, tá? E aqui eu tenho os principais sinais clínicos ou sintomas da inflamação. Eu tenho o calor, que é o aumento da vascularização. Eu tenho o rubor, que é a vermelhidão por conta do aumento da circulação. Eu tenho a vasodilatação, que provoca a liberação de exudato, ou seja, essa vasodilatação, ela é proveniente justamente, ou melhor, a vasodilatação ela vai promover esse exudato, que é um grande conteúdo proteico fora do vaso, conteúdo proteico e também plasma, que causa esse inchaço. A dor, que no caso acontece por conta da pressão de neurotransmissores, e também a perda de função, ou seja, pode levar a uma perda de função. São os sinais clínicos de um processo inflamatório. Agora, existe uma razão do porquê que essas coisas acontecem também, tá? Agora você tem que tomar nota do seguinte: uma vez que o processo inflamatório é essa passagem de células de defesa para um tecido lesionado, é necessário que você entenda que existem diversos tipos de mediadores químicos que possibilitam que isso aconteça, gente. Isso não vai acontecer por acaso, não. Lembre, as células elas não falam, elas não têm boca para falar. A única forma delas entenderem o que está acontecendo é por meio de mediadores químicos. E os mediadores químicos são importantes para explicar exatamente o que está acontecendo lá fora. Então tenta imaginar que eu estou aqui no vaso, eu não faço a mínima ideia do que está tendo lá fora. Tem que vir alguém me contar o que está acontecendo e eu tenho que reagir a esse estímulo. Então os mediadores eles acabam sendo importantes por ativarem as reações que acontecem no processo inflamatório. Então olha só, dentre os principais mediadores químicos, existem vários mediadores químicos da inflamação. Estão as aminas vasoativas, aqui eu vou destacar a histamina e a serotonina. Histamina, um vasodilatador muito importante, ou seja, é necessário que tenha essa vasodilatação para aumentar a permeabilidade da membrana e possibilitar que as células elas rolem do vaso sanguíneo para a região lesada. Os metabólitos do ácido araquidônico, isso aqui é importante demais. Os metabólicos do ácido araquidônico, compostos por prostaglandinas, eu vou estar falando sobre isso aqui, prostaglandinas, leucotrienos e lipoxinas, além de citocinas, que são constituídas por fator de necrose tumoral, interleucina 1, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio, que é o ERO, o óxido nítrico e vários outros fatores. Patrick, aonde você quer chegar? Eu quero chegar, gente, num ponto que tu entenda o seguinte, mais uma vez, é necessário que exista uma comunicação entre as células para poder o corpo entender o que está acontecendo e reagir diante daquela lesão, diante daquela infecção. O corpo tem que entender, então esses mediadores químicos, eles dizem o que está acontecendo. E cada mediador químico pode agir de uma forma diferente. Exemplo, tem mediador químico que pode estar auxiliando no processo de vasodilatação. Tem mediador químico que pode estar ativando o processo de fagocitose. Tem mediador químico que pode estar envolvido na quimiotaxia, ou seja, no direcionamento de uma célula até um agente infeccioso. Então, esses mediadores químicos são muito importantes. Eu vou citar para você aqui um exemplo, tá? O mediador do ácido araquidônico. Olha só, veja bem aqui esse exemplo, tá? De como é que o mediador ele funciona. Vamos imaginar que uma pessoa teve algum estímulo que levou a um processo inflamatório, tá?
químico, físico, mecânico. Esse estímulo faz com que as células liberem uma proteína chamada de fosfolipase A1. Essa fosfolipase ela é ativada graças a esses estímulos. E essa fosfolipase ela contribui para a degradação de membranas celulares e a consequente liberação de ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, ele auxilia na produção de dois mediadores inflamatórios muito importantes, tá? O COX e o LOX. O COX, eu vou chamar de COX, mas é o ciclooxigenase. A ciclooxigenase é uma enzima. Aqui eu também tenho outra enzima, são proteínas e proteínas que exercem papel de enzima. E eu tenho o LOX, a lipoxigenase. Então, graças a esse ácido araquidônico, ocorre a produção dessas proteínas, que são fundamentais para o processo inflamatório. Se fôssemos falar só desses dois, para a infinidade de coisas que eles já fazem em nosso corpo, nossa! Mas olha só, esse COX aqui tem uma família, COX-1, COX-2, COX-3. Aqui eu vou destacar o COX-1 e principalmente o COX-2. O COX-2 é importante para a produção de prostaglandinas. A prostaglandina ela é importante porque ela é uma vasodilatadora. Aquela questão da dor e da febre é também aqui uma reação adversa por conta da prostaglandina. A prostaciclina, que também atua no processo de vasodilatação, importante para a passagem ali das células que estão no vaso para a região que está lesionada. O tromboxano, que também atua no processo de coagulação. Tudo isso, gente, ao mesmo tempo. Além disso, tá? A lipoxigenase, que é também um mediador, ela também atua, ela auxilia no processo de uma outra proteína, o leucodrieno. O leucotrieno, gente, tem vários tipos, aqui eu destaquei o tipo B. Nossa, é importante demais para a quimiotaxia. Essa união que vai acontecer entre um antígeno e um anticorpo, entre uma célula de defesa e um antígeno, a quimiocinese, liberação de enzimas, aumento da aderência da célula na superfície do vaso, no endotélio, para poder acontecer o processo de diabedese. Então veja o quanto é importante aqui a questão desse mediador, dentre vários que existem, tá? Aqui eu estou destacando só o mediador do ácido araquidônico, mas vários mediadores são importantes. E olha que interessante, tá? Alguns anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem a enzima proteína COX. Olha que interessante. Alguns anti-inflamatórios eles inibem a ação do COX, para poder justamente ter um controle sobre o que está acontecendo. Aqui eu destaco alguns tipos de medicamentos que inibem a COX-1, a COX-2 e outros que inibem apenas a COX-2. Ah, Patrick, então esses mediadores aqui são importantes demais. Porque se essa prostaciclina ela é importante para vasodilatação, logo vai contribuir para que essas células elas atuem no processo de diabedese. Se tem essa questão do tromboxano atuando na coagulação, isso acaba sendo importante também para mim. Agora entenda, essas substâncias elas já existem de forma natural em nosso corpo, atuando em outros processos. Em um processo inflamatório, ocorre essa quebra da própria homeostase. Então, as concentrações deles aumentam. Quando eu tomo, de repente, um anti-inflamatório desse tipo, eu comprometo a produção desse COX. Por conta dessa inibição, eu comprometo a ativação ou produção. Logo, aquela região lá lesionada é de boa, mas alguma outra reação adversa pode acontecer no meu corpo, tá? No meu estômago, no meu fígado,
tá? Por exemplo, irritabilidade gástrica, fluxo renal comprometido, tendência a prolongar sangramento por conta que não está acontecendo coagulação. Então deu para entender agora aí o quanto esses mediadores de inflamação são importantes. Beleza. Agora, quais são as etapas da inflamação? Nós temos o reconhecimento do agente lesivo, do que está acontecendo. Nós temos o recrutamento de leucócitos, vão sair do vaso e vão lá para aquela região que está lesada. Nós temos a remoção desse agente lesivo. Nós temos a regulação, que é o controle da resposta. Inclusive, aqui acontece até fagocitose de próprias células. E eu tenho a resolução, que é o reparo. Então, essas etapas aqui sintetizam bem o que acontece no processo inflamatório. Agora, quando a gente vai falar sobre isso, dependendo da abordagem, a gente pode focar em falar mais nos mediadores. Dependendo da abordagem, a gente pode falar mais no que acontece nas membranas, para poder acontecer a ativação dessa célula e ela migrar para a região que está lesionada. A classificação da inflamação, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Isso aqui também eu destaquei em sala de aula. Inclusive, até falei que a própria inflamação aguda, ela pode sim, sabe? A própria resposta dela pode levar a uma inflamação crônica. A inflamação crônica, ela é progressiva, tá? Demora anos, tá? Enquanto uma demora dias, horas, outra vai demorar anos. Interessante que na inflamação aguda, como mesmo coloca aqui, ó, tem uma predominância de neutrófilos. Enquanto aqui na inflamação crônica, nós temos um predomínio de leucócitos, linfócitos e macrófagos. Acontece também angiogênese, tá? Produção aí também de vasos sanguíneos, fibrose, para poder acontecer o processo de cicatrização. Ok? Então, a inflamação aguda, ela é a resposta precoce e imediata a agente lesivo com curta duração, segundos ou minutos. Vai lá e tenta combater o que está acontecendo. Características: exudação. Essa exudação vai promover o inchaço lá, que eu falei para vocês. Interessante até eu voltar aqui para demonstrar esse inchaço aqui, tá bom? Exudação, migração de neutrófilos para o floco inflamatório. Lembra que é inflamação aguda. Inflamação aguda, o foco, ou melhor, a grande quantidade de leucócitos é do tipo neutrófilo e aumento do fluxo sanguíneo, justamente para poder conter aquilo que está acontecendo. Aqui eu reforço alguns conceitos importantes, tá? Exudação é o escape de líquido, proteínas e células sanguíneas do vaso para o tecido. Eu não tinha colocado isso em classe na primeira vez que eu falei sobre isso, mas agora aqui eu coloco. Exudato é o fluido inflamatório extravascular. Edema é o excesso de líquido no tecido intersticial. O pus nada mais é do que o exudato purulento, inflamatório, rico em leucócitos, rico em células inflamatórias, enzimas lisossômicas, contém resto de célula. Então o pus é aquele que sobrou. E o transudato é o líquido pequeno de teor proteico. Aqui é o que fica no vaso, tá? Inclusive, na aula eu demonstrei para vocês isso. Agora veja só, como acontece esse reconhecimento? Como é que a célula sabe o que está acontecendo? Esse reconhecimento ele pode acontecer de várias formas. Aqui eu destaquei 4 receptores que as células imunes possuem para poder reconhecer o que está acontecendo. Não é que os 4 tipos vão ter no mesmo tipo de célula. Vai depender muito da função daquela célula e o que ela vai fazer no processo inflamatório. Então, por exemplo, aqui eu tenho receptores acoplados à proteína G.
Talvez a imagem na sala não ficou muito nítida, mas agora eu creio que está. Olha aqui esse receptor, como ele é importante. Esse receptor, ele é ativado por peptídeos N-formil. Isso daqui é liberado por bactérias. Nós temos mediadores do tipo quimiocinas e nós temos mediadores do tipo lipídico. Percebe? Aquele mediador que eu falei para vocês. E qual vai ser a resposta celular disso daqui? Olha só a resposta celular. Alteração no citoesqueleto, transdução de sinal. Ou seja, vai enviar esse mesmo sinal para outras células e isso ainda vai auxiliar no processo de alteração do citoesqueleto. Porque lembra, a célula vai passar do vaso para o ambiente extravaso. Então ela vai passar pelo endotélio, então tem que existir uma modificação desse citoesqueleto. Por conta dessa alteração do citoesqueleto, quais são os efeitos funcionais? A avidez da integrina aumentada. A integrina ela é importante para o transporte dessa célula para o meio extravaso. Adesão ao endotélio. Esse nome aqui, integrina e também lectina, eu vou estar usando mais lá na frente. Além disso, essa resposta aqui tem como efeito quimiotaxia, que é a migração para os tecidos. Ou seja, esse direcionamento que as células vão seguir para poder encontrar a célula que vai ser fagocitada. Ok? Outro ponto importante aqui é esse outro receptor aqui. Esse outro receptor aqui, que eu chamo de receptor tipo TOL, perceba, gente, ele já tem contato com o próprio micro-organismo. Olha isso. O micro-organismo tem suas lipoproteínas que acabam tocando nesse neurotransmissor. Isso daqui vai desencadear uma cascata de reações. Como elas? Qual é a resposta celular? Produção de mediadores. Ou seja, tenta imaginar uma célula que tem esse receptor, se conectou com a bactéria, entendeu que bactéria é aquela e vai avisar isso para as outras. Para poder avisar para as outras, é necessário que exista aí a participação de mediadores. Então, produção de mediadores. Aí aqui eu tenho metabólitos de ácido araquidônico, o COX-1, COX-2, COX-3, citocinas. E o que é que isso vai culminar? Na amplificação da reação inflamatória. Se esse mediador está saindo, olha que interessante, citocinas. Aqui eu tenho citocina, ó, é um mediador. Então, existe também receptores de citocina. E esse receptor de citocina, ele é importante, além de ter contato com o mediador, qual vai ser a resposta celular? Produção de espécies reativas de oxigênio, isso daqui também serve como mediador. Enzimas lisossômicas, que vão ter qual tipo de efeito? Atividade microbicida dos leucócitos, ou seja, vão ativar processo de fagocitose, morte dos micro-organismos. E também nós temos receptores de fagocitose. Quando a bactéria toca, quando aquela célula já sabe qual é aquele organismo, fagocitose de micro-organismo no fagossoma. Ah, Patrick, então, para poder saber o que está acontecendo, as células se comunicam. Agora, para mim, fez sentido. Exatamente, gente. Aqui eu destaquei apenas alguns receptores e como eles atuam. Mas lembre, existe uma infinidade de mediadores para a inflamação, tá? Outro ponto, gente, é os fenômenos vasculares que acontecem. Perceba que, como vai acontecer essa emigração, algumas condições devem ser geradas para que isso aconteça. Dentre elas, essa vasodilatação e esse aumento da permeabilidade do vaso para permitir que a substância, a proteína ou a célula saia do vaso e vá para o meio extravaso. Aí aqui eu quero destacar para você algum desses fenômenos, tá?
O pincelzinho sumiu, deixa eu colocar o pincelzinho aqui de novo. Olha só. O que é que você vai perceber aqui? Eu tenho um aumento aqui, gente, de exudato. Literalmente é isso que acontece também como culminância desse fenômeno vascular. Eu tenho uma alteração do volume do vaso. Perceba que numa situação normal, o vaso ele não está dilatado. A quantidade de linfócitos ou macrófagos que já residem aqui é bem menor. Só que numa situação que está acontecendo o processo de inflamação, ocorre essa emigração. Isso se deu graças à vasodilatação que aconteceu. Então, tanto o plasma quanto células saíram do vaso e foram aqui para fora. Além disso, uma das causas desses fenômenos vasculares é a ativação de células endoteliais, que são aquelas células que ficam ali dentro do vaso, na superfície interna. E essas células endoteliais são fundamentais para o processo de rolamento da célula de defesa para poder ela sair para fora do vaso e ir lá na lesão. Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então, acontece essa ativação das células endoteliais. E um detalhe importante é que, como está acontecendo esse extravasamento, ou seja, muito material está saindo do vaso e indo para o meio extravaso, a concentração de hemácias vai ficar maior no vaso. Então, a gente costuma dizer que isso se chama êxtase. E também, gente, tem todo um comprometimento que se dá na circulação por conta deste êxtase, tá? É importante destacar isso. E esse fenômeno vascular acontece no processo inflamatório e se dá justamente por conta dessa vasodilatação e essa emigração de leucócitos e de outras células inflamatórias e proteínas para fora do vaso, tá? Aqui eu tenho como exemplificar isso, te mostrando o material que sai, tá? Nós temos aqui uma situação normal, onde a pressão osmótica do coloide ela está em uma situação de homeostase, está tudo entrando e tudo saindo corretamente. Só que numa situação de inflamação, por conta da vasodilatação e do estresse, acontece esse extravasamento de fluidos e proteínas que saem do vaso e vão para fora, tá? Além de muita proteína e muito leucócito, sai muito plasma e sai também hemácias. Então, esse exudato, ele tem um alto conteúdo proteico, podendo conter até hemácias, tá? Isso aqui acontece no processo inflamatório. Numa situação que o vaso fica, eu chamo de transudato. Olha isso, uma baixa concentração de proteína e poucas células. Então, numa situação de inflamação, o que eu tenho é essa formação de exudato. E interessante que, graças a esse exudato, é que aparece aquele inchaço que eu já mencionei anteriormente, tá? Agora, essa migração aqui das células é interessante, tá? Veja bem, olha só. Eu tenho aqui o leucócito, e o leucócito ele possui, gente, como você pode perceber aqui, receptores. Olha isso. Esses receptores eles vão se acoplar a outros receptores que tem no endotélio. Aqui eu tenho um receptor de glicoproteína, tá? Aqui eu tenho outro receptor chamado de integrina. Esse nome aqui é importante você, de repente, lembrar. E aqui eu tenho os receptores. Eu tenho receptores de glicoproteína, como as selectinas. Olha isso, ó. Se liga aqui. Eu tenho selectina A, selectina E. E esse leucócito, ele vai rolando aqui, ó. Ele vai rolando até ser liberado. Ou seja, através dessa abertura que acontece no próprio endotélio, por conta das modificações citoplasmáticas, no caso a nível de citoesqueleto, acontece esse fenômeno chamado de diabedese, que é essa emigração, essa migração dessas células para o meio externo. Aqui eu também tenho, olha só, eu tenho aqui a integrina e tenho aqui o integrante, o ligante de
integrina, o ICAM1, que também vai ser um receptor importante para essa rolagem do leucócito, tá? O que está acontecendo aqui, gente, literalmente é uma rolagem, mas eu quero destacar aqui esses receptores do endotélio, a selectina P, a selectina E, o proteoglicano, que também é importante, o ligante de integrina, e olha só aqueles aqui, ó, todos moldados conforme a célula, e por fim também a liberação pelo PKAM1, liberando a célula. Essa célula liberada, aí sim ela vai atuar no processo de fagocitose. Mas além disso, essa célula aqui, ela vai liberar mediadores, para esses mediadores ativarem outras células. Além disso, essas células também são ativadas para poder fazer o processo de fagocitose. Aí aqui eu tenho os micro-organismos e essas células fagocitando essas bactérias ou outro componente celular em específico, ou até mesmo uma célula que sofreu apoptose e os resíduos dela de repente ficaram ali, o macrófago vai lá e também fagocita isso, tá? Aqui eu tenho, ó, o macrófago com o micro-organismo fagocitando e liberando mais citocinas que vão ativar mais receptores de rolagem selectina P e selectina E. Perceba essa reação em cadeia que está acontecendo. Tudo isso para possibilitar que esse leucócito ele consiga sair do vaso, tá? Então, quais são os eventos marcantes aqui de uma inflamação aguda? Eu tenho a marginalização leucocitária, eu tenho a rolagem do leucócito, como você pode perceber, eu tenho a pavimentação aqui, como você pode perceber, a pavimentação. Eu tenho a aderência, que foi essa ligação que aconteceu entre o leucócito e entre o endotélio. Eu tenho a diabedese, que é esse processo de liberação do leucócito. Tenho a quimiotaxia, que é essa reação aqui ao qual o leucócito ele vai na direção da bactéria ou atrás dos mediadores. Tudo isso é quimiotaxia, esse direcionamento de células de forma unidirecional para poder encontrar um determinado tipo de organismo. Eu tenho a ativação leucocitária e, por fim, a fagocitose, que é o processo ao qual a célula de fato mata a bactéria. Aqui, como você pode perceber na fagocitose, aqui nós temos receptores de fagocitose na membrana dessas células. Aqui eu tenho a identificação e fixação. Ocorre uma invaginação da membrana plasmática, acoplando a bactéria, formando o que nós chamamos de fagossomo. Veja bem, aqui é a bactéria e ela ficou envolta por um fragmento de membrana. Esse fragmento de membrana ele vai acabar se unindo ao lisossomo, formando o fagolisossomo. E esse fagolisossomo aqui vai, de fato, digerir a bactéria. Olha que interessante aqui, ó. Proteínas também que vão atuar nesse processo de ativação, como a arginina. Eu tenho aqui a oxidase do fagócito. Tudo isso daqui porque a morte da bactéria também vai liberar componentes. E esses componentes também precisam ser digeridos. E aqui eu tenho a degradação dos micro-organismos por meio de enzimas lisossômicas, executando assim o processo de fagocitose. Aí vamos para as observações. Após a fagocitose, olha só, os neutrófilos sofrem morte apoptótica. Os neutrófilos sofrem morte apoptótica e são ingeridos pelos macrófagos. O reconhecimento e a ligação. Após essa morte, ou melhor, para poder acontecer essa morte do neutrófilo, tem que ter também uma ativação. E quem vai estar ativando são proteínas do sistema complemento, que eu vou explicar para vocês isso em outro momento. Existem essas opsosinas. Essas opsosinas são proteínas que se ligam à membrana do neutrófilo, que ativam essa célula para o processo de apoptose.
Isso é importante para poder ter esse controle celular. Além disso, também tem proteínas do sistema complemento que estimulam os macrófagos a fagocitar essas células. Eu tenho a captura, tá? Eu tenho a morte e a degradação por meio da fagocitose. Eu tenho a formação de superóxidos, MPO, produção de hidrocloreto e, claro, isso tudo é muito potente para poder matar essa bactéria. Tá? A bactéria ou qualquer outro resíduo tem que ser eliminado. E graças à fagocitose é que isso é possível, tá? Interessante é que o pus, ele é um material semissólido constituído dos restos da digestão do tecido e das células de defesa. Em sua maioria, poliformonucleares, neutrófilos, dos quais a maior parte encontra-se necrosada. Lembra? Os neutrófilos sofrem morte apoptótica, com o núcleo fragmentado. Então o pus é todo esse emaranhado aí de células mortas junto com resíduos. Os macrófagos estão geralmente presentes fagocitando neutrófilos mortos e restos de tecidos necrosados, ocasião em que podem transformar-se em células espumosas, macrófagos com citoplasma volumoso, claro, repleto de gordura fagocitada. Afinal, se ele está comendo, tem muita coisa dentro dele. E o resultado da inflamação é a resolução do problema, a cicatrização pela substituição do tecido conjuntivo, que no caso é a fibrose, e se caso aconteça uma progressão, vai para uma inflamação crônica. Gente, em tese, era isso que eu queria comentar para vocês nesse review aqui de inflamação. Eu espero muito ter te ajudado, me coloca à disposição para tirar qualquer dúvida ou mais outro tipo de aprofundamento, mas essas são as informações que eu queria compartilhar com vocês, tá? Um abraço e eu vejo vocês aqui na plataforma em alguma outra aula que eu vou trazer para vocês, tá? Tchau, tchau!